José Eduardo, um prazer te receber aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre a oportunidade de estar levando informação para as pessoas, ainda mais num evento como esse aí, né, onde o foco da atenção está voltado aí para os setores da avicultura e suinocultura. Sim. Recentemente, o Grupo Safari anunciou que até 2028 pretende comercializar em suas lojas somente ovos originados de galinhas no sistema cage-free. Qual o percentual de aves criadas nesse sistema no Rio Grande do Sul e qual será daqui a 10 ou 20 anos? Bom, antes de entrar, é bom fazer uma análise macro, né, porque hoje há essa tendência no mundo todo, né, de investimento nos sistemas alternativos de criação. Como nós participamos dessa Organização Mundial da Indústria e Produção de Ovos, então nós temos a informação de como esse sistema está se comportando em diversos países produtores, como o Brasil, né, ao longo aí dos últimos 10, 15 anos. É importante frisar que o consumidor é quem tem a palavra final, né? O tipo de produto que ele vai consumir, o preço que ele está apto a pagar, né? E a qualidade do produto, então, que vai determinar também o que o consumidor vai buscar. Os sistemas alternativos, eles vêm de encontro, né, a toda a legislação de bem-estar animal, né, que hoje ela está presente tanto em avicultura de corte, suinocultura, bovinocultura, né, então são práticas que nós temos que nos preocupar, né, e adotar cada vez mais nos estabelecimentos. No entanto, quando nós encaramos de um modo de que nós temos que produzir ovos e colocar para o consumidor somente ovos de galinhas livres de gaiola, nós temos que ter a percepção também de todo o aspecto sanitário e da biosseguridade que envolve a produção de ovos no mundo e no Brasil. Então nós não somos contra nenhum tipo de sistema alternativo, como eu disse, o consumidor vai definir, né? Porém, as redes de supermercados, hoje como a rede Zafari, né, ela está sendo, né, também demandada por organizações não governamentais, né, que buscam, né, esse trabalho todo do bem-estar animal, né, no sentido de induzir, né, e conduzir no bom sentido, né, que essas redes venham a buscar esse alimento produzido de aves livres de gaiola, né, ou aves soltas, né. Só que, no entanto, nós temos que fazer essa análise macro que eu falei, né, da capacidade de transformação dessa produção. Veja bem, hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma produção anual de 3,2 bilhões de ovos ano. Nós temos um plantel de em torno de 12 milhões de aves poedeiras. O Brasil é 44 bilhões de ovos. Então, para nós transformarmos tudo isso num sistema de gaiolas, sem gaiolas, aves soltas, né, a gente tem que calcular muito bem o tempo que isso vai levar, à disposição dos estabelecimentos e não só a disposição, mas também a disponibilidade no mercado de recursos para investir, né, nessa transformação toda, porque tu muda todo um sistema, toda essa logística, né? Toda a logística para um sistema aberto, né, um sistema que você tem que ter mais cuidado, um sistema que você vai investir mais, né? Então são vários aspectos que nós temos que avaliar. No entanto, como eu disse, há empreendedores no setor, produtores que estão já investindo, porque nós temos aí então um nicho de mercado, né? A única coisa que nós temos que fugir é dessa exigência. Não, ele tem que produzir ovos de galinhas criadas soltas, né? Porque senão nós não vamos mais comprar dele. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, né, porque são famílias de produtores envolvidas nesse sistema de produção. Né? O bem-estar animal, ele não está também só restrito à ave ser criada solta ou fora de gaiola. No sistema de confinamento, as aves também têm o seu bem-estar animal, o seu manejo que tem que ser aplicado e de responsabilidade do produtor. Então, existem também formas de bem-estar animal numa criação em confinamento.
Tá? Porque essa produção em larga escala, ela existe para atender a demanda de alimentos da população. Tá? Ela não é uma produção doméstica, de animais domésticos. Então é isso tudo que nós temos que entender bem. Então, quando se fala nessa disponibilidade toda do produto, nós temos que ver se o produtor vai ter condição, né? Se o mercado vai absorver, porque o preço, pelo que nós observamos hoje, esse preço ele vai crescer em torno de 30%, 35%, né, em cima do normal. Né? E a gente sabe que a população hoje, principalmente num país como o Brasil, como a economia oscila muito, né, se o consumidor vai estar disposto a pagar isso. Sim. No entanto, sim, eu volto a dizer, os sistemas estão aí, né, nós temos sistemas de criação com gaiolas enriquecidas, que nós chamamos, né, onde a ave tem todo o bem-estar animal naquele espaço de confinamento, né, com espaço para passear, com espaço para ter um puleirinho, né, não ficar simplesmente alojada 10, 12 aves numa gaiola, né, que é um bem-estar animal, e recebendo ração de qualidade, água, às vezes muito mais limpa e tratada do que a água que a gente vê na rede pública para o consumo humano, né, toda a parte de ambiência viária, né, então, e a ração balanceada e o tratamento, né, que essas aves têm. E hoje se fala muito, porque são aves vacinadas, são aves com antibiótico. Claro que sim, porque é necessário. É uma criação em volume, são milhões de aves que são suscetíveis a doenças, a bactérias, assim como o ser humano, como nós também temos que nos precaver através de vacinas. Né? Então existe todo esse cuidado na produção, né, que a gente tem que observar também nessa criação toda de produção de ovos. E como que a avicultura de postura no Rio Grande do Sul é em sua maioria, de origem familiar, como a Asgave? E como que a Asgave está trabalhando para que o setor adeque a essa realidade, para que a demanda desse mercado, né, o gate free, seja oriunda de granjas do Rio Grande do Sul? Não, é como eu disse, né, é um nicho de mercado, nós temos essas granjas de produtores, né, de famílias envolvidas na produção, que as que optam em ter essa alternativa, elas estão construindo novos aviários, mantendo a produção convencional e destinando um percentual para essa criação. Como nós, como instituição, podemos colaborar com o produtor? Justamente levando para ele toda essa visão macro. Né? Quando nós participamos das conferências globais da International Egg Commission, onde se apresentam países da Europa, Ásia, América do Norte, América Central, né? Cada país expõe lá o seu percentual de produção de aves free range, ou criadas soltas, né? Ou livres de gaiola. Né? E ao longo desses últimos 10 anos, né, há um teto de no máximo 15%. A não ser países ou outros menores que conseguiram, né, ter uma produção não tão significante em matéria de escala, né, conseguiram adaptar e ter 20%, 30%. Mas a grande maioria dos países que se apresentam, que colocam o seu perfil de produção de mercado, chegam a 15% no máximo. E o Brasil hoje, e falo Brasil e Rio Grande do Sul, nós estamos a 5% no máximo. Então nós temos um teto ainda para crescer no Brasil, né? Chegar aos 15%, né? Analisar o comportamento do consumidor, né? Ver como é que vai se comportar o custo de produção para essa adaptação toda, né? E atender esse nicho de mercado. Né? Porque na Europa se começou antes as exigências, na Alemanha se exigiu, depois se revogou a extinção das gaiolas. Nos Estados Unidos, hoje 90% da produção global ainda é no sistema de gaiolas. E esses sistemas também têm plenas condições de adaptar procedimentos de bem-estar animal. Então, assim, nesses países que eu citei, da Europa, da Ásia, Oriente Médio, alguns já com 10%, 15%, e o Brasil 5%. Então nós temos condição de crescer um pouco mais nesse mercado, analisar
porque hoje o custo é um pouco maior do que a produção convencional, né? E ver se o mercado está disposto a pagar esse valor a mais. E, ao seu ver, como que a avicultura pode ajudar no desenvolvimento da sua região? Olha, a avicultura no Rio Grande do Sul hoje, tanto de frango de corte quanto de produção de ovos, nosso setor hoje é o terceiro maior produtor de carne de frango do país, é o terceiro maior exportador, nós exportamos em torno de 700 mil toneladas ano, né, em média. Somos o segundo maior exportador de ovos, né? E temos aí na nossa base em torno de 7.500 famílias de produtores integrados de frango de corte. Temos em torno de 40 granjas de médio e grande porte, né, de produção de ovos, 250 mini produtores, né? E isso vem, então, colaborando com a balança comercial do Estado, né, trazendo renda para essas famílias, trazendo o desenvolvimento, porque junto com elas estamos nós, instituição que fomenta a tecnologia, a capacitação, né? No setor de ovos nós temos um programa chamado Ovos RS, que trabalha 2 módulos, já está no seu 7º ano agora, né, que trabalha o módulo de capacitação e orientação técnica ao produtor, e o outro módulo de incentivo, promoção, ações de marketing, de incentivo ao consumo, paralelo a essa capacitação técnica. E o nosso consumo no estado do Rio Grande do Sul, de ovos, hoje é 253 ovos per capita ano, acima da média brasileira, que está 212. Por quê? Porque nós trabalhamos esse programa ao longo dos anos, não somente o incentivo e a promoção, mas sim a capacitação técnica, a qualidade, né, na produção, a sanidade, e a credibilidade ela vem tomando corpo junto com as ações de marketing e incentivo. Então, o nosso consumo hoje, avaliado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Departamento de Economia, né, ele está em 253 ovos per capita. E qual que é a evolução esperada da avicultura para o Rio Grande do Sul? Olha, o que nos espera aí nos próximos anos? Nós buscamos muito, né, atender cada vez mais mercados, né? Nós precisamos ampliar mais a exportação de ovos, que ainda é muito tímida, né? Mas o que vem acontecendo é uma modernização do setor, né? Tanto no setor de ovos quanto no setor de frango de corte, né? E a tendência, claro que isso depende muito da economia e da gestão do país, aí eu me refiro à política hoje adotada no Brasil, né? Que nós precisamos de credibilidade. Nós precisamos de um país com a sua economia estável, nós precisamos de um país com uma gestão firme e que busca o desenvolvimento, a competitividade, né? E que enxugue a máquina pública no sentido de não jogarmos para cima dos setores produtivos, né, uma carga tributária que inviabiliza o crescimento. Então nós temos sim otimismo, né, temos esperança que o Brasil vá cada vez mais se desenvolver, que o agronegócio é a grande vocação do Brasil, é um dos das principais engrenagens da balança comercial, né, e com isso então a gente vai trilhar um caminho promissor, mas sempre chamando a atenção dos nossos governantes a nível estadual, a nível nacional, de que para um país se desenvolver, atender 160 países como nós atendemos, com frango de corte, e buscar um espaço maior na produção de ovos, é preciso que se tenha políticas firmes, uma boa gestão e desenvolvimento.